Olá, boa tarde, bom dia, não sei. Eu tô gravando agora à tarde, agora são 3 horas da tarde e eu gostaria de falar com vocês sobre os livros da Colleen Hoover que eu já li. Eu acho que eu já li a maioria dos livros dela que tem lançados no Brasil, ou seja, todos os livros dela. De todos os livros da Colleen Hoover, eu vou estar dando a minha avaliação do melhor ao pior, que eu acho que os piores vão chocar mais vocês, na minha humilde opinião de leitora do TikTok e leitora, né, que já leu bastante livro da Colleen Hoover. No total, eu li 13 livros dela e eu acho assim que é bastante. Não sei quantos livros exatamente ela tem lançado no Brasil, só que eu acho que é a sua grande maioria. Eu acho que tem 5 ou 6, entre 4 e 6 livros dela que eu não li. Que um é Confesse e o outro é Se Não Fosse Você, que inclusive vai ter filme, então eu irei estar lendo ele em um futuro bem próximo. Mas bom, vamos ao meu ranking. E eu vou dar um pouquinho da sinopse pra vocês, mas basicamente vai ser a minha nota para cada um deles. Em primeiro lugar está Verity, que é a história que todos nós conhecemos, que a mulher vai coescrever um livro com o Verity. No caso, ela não vai coescrever, né? Porque a Verity está incapacitada de continuar a escrever os seus romances. E a essa autora, que eu não vou me lembrar o nome, ela tá meio assim fracassada, mas ela é uma ótima escritora. Ela tá indo lá pra essa entrevista de emprego e ela encontra o marido da Verity no caminho e ela não sabe que é ele, e ele acha ela muito atraente. Muito comum. E aí, ela vai pra casa dela e ela começa a ler os diários da Verity para se inspirar, né? Pra poder escrever o livro. E aí ela encontra muitas atrocidades que aparentemente a Verity fez. E a gente vai acompanhando. É isso. Eu acho assim, no caso, não entre todos os livros do mundo, mas entre todos os da Colleen Hoover, esse particularmente é o que eu acho que seja assim, o melhor ou menos pior. Só que a Colleen Hoover tem um negócio que a gente odeia os livros dela, só que a gente sempre volta. É tipo aquela mulher besta que vai pro homem traído, sabe? Que tá sempre voltando com ele. Basicamente é isso. E eu fiquei com muita cabeção com essa faixa, só que eu adorei, eu achei muito fofinho. Enfim, o segundo livro, que é muito aleatório, eu gostava muito dele, que é a Layla. Basicamente a gente vai encontrar a história da Layla, que ela é muito misteriosa e tudo mais, e esse cara vai e se apaixona por ela. E nos percalços do caminho acontecem algumas coisas e acontecem muitas coisas esquisitas. É um romance sobrenatural e eu confesso que eu adorei. A minha irmã tinha lido antes de mim e ela odiou a história, tipo, odiou tudo. E aí eu fui com as expectativas lá embaixo. Eu pensei, odiarei também. Só que ledo engano meu, porque eu adorei. Pra mim, assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive com a Colleen Hoover. O terceiro livro é assim que começa. Eu não gosto muito de É Assim Que Acaba. Vocês irão perceber isso pela posição que ele ocupa neste ranking. E aí, assim, é muito estranho o fato
É assim que começa, tá em segundo lugar, porque, tipo assim, eu comecei a ler assim que começa e eu não tava dando nada, tipo, nada pelo livro. E aí eu comecei a ler e eu fiquei tipo, nossa, tá tendo molho essa história e eu não acho tão forçado assim o Atlas. E eu gostei, tipo assim, o Atlas, ele é um pouco forçado, só que eu gostei muito de assim que começa, principalmente do relacionamento que o Atlas tem com o irmão dele nesse livro, tipo, pra mim foi perfeito, muito bom. Achei incrível e por isso que ele está em terceiro lugar. O próximo é Métrica, que é a aluna que se apaixona por um professor e a mãe dela tem câncer, muito triste, e o livro é incrível, eu adorei assim. Eu tava numa ressaca literária absurda e eu já tinha começado a ler Métrica antes. E eu não estava de ressaca. E aí, quando eu estava de ressaca, eu comecei a ler Métrica e eu adorei esse livro. Tipo assim, eu achei muito bom. E ele um dia, e aí no outro dia eu li Pausa. E eu não li o terceiro livro, eu comecei a ler, mas eu achei muito chato, então eu nem li. E aí, eu li Métrica e eu adorei, por isso que está em quarto lugar. O próximo são Todas as Suas Imperfeições. Eu tenho minha defesa sobre este livro, porque assim, eu pensei que eu fosse odiar, sério, tipo assim, pensei que eu fosse ser a maior hater de Todas as Imperfeições, porque, principalmente porque tem plot de traição, eu odeio plot de traição, só que eu me emocionei e isso justifica. Fala sobre fertilidade. Eu achei uma forma meio ruim da Colleen Hoover trabalhar em fertilidade, mas o que esperar dela? Eu achei muito emocionante esse livro. Só isso. E aí o próximo, por isso que ele está em quinto lugar. O próximo é Verde, o capítulo extra. Eu adorei o capítulo extra. Só que assim, eu acho que eu fui com muita expectativa, porque como vocês sabem, eu gosto muito de Verde. Foi o meu livro preferido da Colleen. E aí eu fui pensando, muita gente diz que vai te fazer ser manuscrito, vai te fazer ser carta. Eu fiquei tipo, beleza. E aí eu fiquei tipo, realmente dá a entender um pouquinho mais sobre as cartas. Só que só me fez odiar mais ainda o cara, que eu não sei o nome dele. O próximo é Pausa. Assim, tipo, eu acho que a gente, no caso, tá começando a declinar para os livros que eu não gosto quase nada. Tipo assim, eu ainda gosto de Pausa, porque é da série de Métrica, e eu li ele em um dia, então pra mim, assim, tem um apego. Me fez sair da ressaca literária, então tem um lugarzinho no meu coração. O próximo é Até o Verão Terminar, que é aquela menina que a mãe morre, ela presencia a morte da mãe dela, só que ela não tá nem aí. E ela vai. A morte, a mãe dela morre, acho que é. E ela vai pra casa de verão do pai dela, que ela não via há muitos anos, porque ela ainda é de menor. E ela vai se apaixonar por aquele cara que ela pensa que é muito rico. Todos nós sabemos. E é isso. Nada demais. O próximo é As Mil Partes do Meu Coração, que basicamente é a história de uma menina que ela tem uma família muito estranha e elas moram numa igreja. No caso, a casa delas é uma igreja, só que um dia foi uma igreja, agora não é mais, agora é a casa deles. E ele mora lá, e ela é muito depressiva e tudo mais. E ela pensa em suicídio. E ela conhece um cara e ele é muito perfeito. E aí ele beija ela ou quer beijá-la. E aí, um dia, de repente, ele aparece na casa dela e aparentemente, não fica muito feio assim, eu tenho hiperatividade. E aparentemente ele é um namorado da irmã dela. E aí eles têm uma química absurda. E ela pensa, será que ele me beijou pensando que era ela? E aí é isso. Eu gosto dele, mas não gosto tanto. Por isso que ele tá em nono lugar. O próximo é Talvez Um Dia Eu Odiei. Tem plot de traição. Tem plot que eu odeio. Ele é mudo, mas eu gostei. Tem música no livro. Eu não gosto muito de livros com música, então... E aí já os livros da Colleen já são tão desenvolvidos assim. E eu não gostei.
Por isso que ele está em 10º lugar. Agora, os 3 piores livros, que é O Lado Feio do Amor, que eu não estava entendendo a minha letra. Bem plena, né? O Lado Feio do Amor, que assim, eu odeio. É uma mulher que ela vai pra casa do irmão dela e ela tem um cara gostoso lá que é vizinho e ela vai começar a dormir com ele. Só que ela descobre que ele tem muitos traumas e ele nunca vai querer ter um relacionamento. E é isso. Ela é muito humilhada e ela é muito tonta. Não gosto de songamonga. O próximo é Assim que Acaba. O primeiro livro da Colleen Hoover que eu li. E eu pensei, Paula Alexandre culpada. Porque eu vi uma resenha dela na época, 2015, não sei, 2017. Entre 2015 e 2017, muito jovem, eu fui ler, porque a Paula Alexandre indicava tudo o que eu gostaria de ler. Então, tipo assim, tudo que aquela mulher indicava, eu ia estar lendo. Porque pra mim era tudo perfeito. E aí eu li. E eu vou dizer... Só sabe aquelas leituras que você lê e você engole? E é isso, engoli o livro. Mas eu tenho plena consciência de que eu odiei, sabe? Assim, quando você lê uma coisa que você achou horrorosa, pensa porque você levou isso, mas você não consegue parar. Então é isso. E o pior de todos, de lavada, tarde demais. E sabe o que é engraçado? Os que eu mais odeio, que são esses dois, foram os que eu li mais rápido. Tarde demais, acontece a história de uma menina que ela namora um traficante. Mas ela só namora ele porque ela não tem pra onde ir. E aí, chega um cara novo na sala dela e ela fica apaixonada por ele. Ele é um gato, muito inteligente. E ela descobre que ele trabalha pro namorado dela, que é um burro, muito tonto. E ela pensa, poxa, ele ser tão inteligente, trabalha para um traficante. E aí a gente vai descobrir o que acontece. Se ele é mesmo traficante ou o que ele tá fazendo lá. Eu acho até interessante a premissa da história, mas a desenvoltura e a qualidade da história é muito duvidosa. Bom, todos esses 13 livros foram os livros que eu li da Colleen Hoover e eu consegui falar de cada um deles em menos de 1 minuto. No caso, alguns mais de 1 minuto, uns menos de 1 minuto. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aí, qual livro da Colleen Hoover você mais gosta? Qual livro da Colleen Hoover você mais odeia? Ou se você já leu Colleen Hoover, se você nunca leu, me conte o motivo. E eu concordarei com você. E é isso. Um beijo e até o próximo.